Boa noite a todos, que a paz de Jesus, através do amparo da espiritualidade benfeitora, nos envolvam, nos trazendo paz, harmonia, e que possamos usufruir de mais uma oportunidade do alimento espiritual que verte, que nos vem através do Evangelho. Hoje nós iremos comentar, sobretudo, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 2. É o capítulo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo. E a parte que vai ser mais trabalhada será a respeito da vida futura, que é o primeiro item do capítulo 2. Nós trouxemos aqui para a abertura das nossas reflexões uma passagem do livro Vinha de Luz. É uma mensagem comentada por Emmanuel que tem a ver com o nosso tema. A mensagem tem o nome Véus. E Emmanuel comenta uma passagem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Quando se converterem ao Senhor, então o véu se lhes tirará. A princípio, um conteúdo que nos convida a reflexões, a entendermos do que Paulo se referia. E Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nós vamos aqui apenas utilizar o primeiro parágrafo do comentário. Ele diz assim: não é fácil rasgar os véus que encobrem a mente humana. E aí nós vamos agora tentar desenvolver um pouco o que esses textos nos trazem para introduzir o nosso tema dessa noite. Então, não é fácil rasgar os véus que encobrem a mente humana. O que é que Emmanuel está se referindo? Ele nos chama a atenção para aquilo que ficou acumulado ao longo dos séculos na nossa mente, nos nossos hábitos, nos condicionamentos que estabelecemos ao longo de diversas encarnações, aonde o nosso entendimento esteve ensombreado pelo materialismo, pelas concepções da vida que se limita ao berço e termina no túmulo, como se a experiência humana fosse apenas esse curto espaço de tempo no qual teríamos que realizar toda a experiência evolutiva e de progresso do espírito. É evidente que esse entendimento embotou, criou véus, deixou difícil em nós a percepções dos objetivos maiores da vida. O Espírito Emmanuel tem uma observação em outra mensagem bem interessante sobre isso. Ele diz assim: viver é muito diferente de existir. Viver é a experiência digna da imortalidade. Interessante, né? Viver é muito diferente de existir. As pessoas que estão emparedadas na compreensão da vida pelo materialismo, elas, pelos próprios hábitos associados exclusivamente às satisfações instintivas, a posse de bens materiais, as preocupações
com a transitoriedade de tudo aquilo que compõe a vida humana, leva essas pessoas a apenas existir. Mas Emmanuel nos aponta o caminho, o ideal a respeito disso. Ele diz assim: viver é muito diferente de existir. E completando, ele diz: viver é a experiência digna da imortalidade, abrindo para nós um campo de percepção da vida que não esteja mais limitado aos véus do materialismo, das concepções antigas que trouxemos sobre a vida e que invariavelmente estabeleceu ao longo de diversas experiências encarnatórias que tivemos uma tendência às reações instintivas, inconscientes, àquela vida que, na ansiedade, e isso tem acontecido muito nos dias de hoje, na ansiedade de viver muito, de viver rápido, porque a vida nessa concepção é curta, as pessoas estabelecem um campo imenso de estresse, de ansiedade e mais adiante de depressão. Quando os anos passam céleres, a pessoa olha para trás e a vida foi tão rápida. E na compreensão curta do materialismo, não há mais esperanças. E hoje, de uma forma muito intensa, as pessoas que atingem uma idade um pouco mais avançada, se caracterizando por serem idosas, têm num número cada vez maior engrossado as fileiras das depressões. Mas isso não precisa ser assim, porque nós temos, desde a dádiva da Boa Nova pelo Cristo, ao cumprimento da promessa do Consolador, que é o Espiritismo, todos os instrumentos, todas as diretrizes para termos uma vida que não vai se limitar ao existir, mas que, pelo contrário, estará cada vez mais conectada a uma percepção consciente da imortalidade da alma, dos objetivos que não terminam no túmulo e prosseguem depois da morte física e que faculta podermos, de fato, viver cada momento, cada fase da nossa vida, na plenitude de objetivos e de consciência tranquila, que é aquilo que, na verdade, possibilita a felicidade real no mundo de provas e expiações. Porque, tal como nos diz o Livro dos Espíritos, a felicidade possível para o homem na Terra, ela tem por prerrogativa a consciência em paz, a consciência de dever cumprido, a posse do indispensável para a manutenção física e a fé, a esperança no futuro, na vida futura. Tendo esses três elementos bem trabalhados em nós, nós podemos usufruir de uma existência plena, de uma existência feliz nas possibilidades
que o mundo de provas e expiações pode oferecer. Então, rasgando véus, tirando, afastando o embotamento, a nuvem obscura que o materialismo projetou sobre as pessoas. Não é por outro motivo que o Espiritismo é o maior inimigo do materialismo, porque ele vai na raiz das causas de muito sofrimento humano. Não há dúvidas de que, na medida em que nós estruturamos a nossa concepção de vida com o olhar dirigido para a essência da vida, que é a vida espiritual, nós passamos dessa atitude a exercer a abertura dos véus, da compreensão e da superação de tudo aquilo que ficou acumulado em nossa mente ao longo de diversas encarnações, criando novos hábitos, refletindo mais sobre a continuidade da vida e tendo por certeza a realidade da imortalidade, como nos é trazido pelos benfeitores espirituais, que nós estaremos fazendo mais algumas reflexões nessa noite. Há um livro da série André Luiz, que são as obras que nos trazem detalhes sobre a realidade do mundo espiritual. Nessas obras, lembramos aqui uma referência a uma delas: Obreiros da Vida Eterna. Nessa obra, que no seu prefácio, o Espírito Emmanuel faz uma alusão, uma referência a isso que estamos abordando, ele colocou o título do prefácio. Os prefácios do Espírito Emmanuel estão em todas as obras de André Luiz, de Humberto de Campos. São prefácios muito ricos, muito valiosos, e nós precisamos refletir sobre eles. Então, no prefácio do livro Obreiros da Vida Eterna, ele colocou o seguinte título: Rasgando Véus. Outra vez essa expressão, não é? A gente nota logo que é algo importante. A gente precisa tirar os véus do nosso entendimento totalmente. Tirar quaisquer dúvidas, quaisquer apegos às questões de ordem material e que nos desconectam com o objetivo maior da nossa vida. Porque todos nós que temos usufruído a benção do conhecimento da doutrina espírita, sabemos que isso não aconteceu por acaso. Sabemos que por motivos aparentemente fortuitos, fomos encaminhados a uma instituição espírita, a um livro espírita, e de repente percebemos que nessa doutrina estava as explicações que tanto buscávamos e que agora, num passe de mágica, diríamos, a doutrina espírita esclarece a gente o objetivo da vida, porque estamos na Terra, para onde iremos depois da passagem pelo corpo, quais os objetivos da vida. Esse nosso encontro com a doutrina espírita, sabemos, não foi de maneira nenhuma
por acaso. Foi o resultado de todo um projeto constituído antes da nossa encarnação, para o qual o êxito desse projeto contou com a ajuda de diversos espíritos, que sem percebêssemos nos conduziam em determinados acontecimentos e de repente estávamos ali com a doutrina espírita. Mas houve um trabalho, houve um projeto, um planejamento. E essa simpatia espontânea que percebemos na doutrina, ela já veio semeada em nosso ser. Nós já trazíamos sintonias com o que aprendemos na doutrina espírita. Uma doutrina que tira todos e quaisquer preconceitos de raça, de cor, em todas as áreas. Uma doutrina que nos mostra de forma lógica e racional a justiça de Deus, que nos diz que a Terra, por ser um mundo de provas e expiações, é um mundo cheio de injustiças. Mas não há ninguém na Terra injustiçado. Como assim? Não há ninguém injustiçado? Não! Porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia e de justiça perfeita. Ora, mas por que tanta dificuldade e sofrimento na minha vida? Aí a doutrina diz: buscai as causas das existências anteriores. Buscai através da intuição. Buscai através da prece. Ajuda a compreender por que certas provas. E exatamente naquele período de nossa vida, muitas vezes, que não esperaríamos o surgimento dessas provas. Mas na doutrina espírita, a gente encontra a explicação. No Evangelho, à luz da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, as respostas todas. Então, Emmanuel começa o livro Obreiros da Vida Eterna e coloca no prefácio: rasgando véus. E nesse prefácio, nós separamos uma frase para comentarmos. Ele diz assim: como, do mesmo modo, como acontece aos que chegam à Terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades, instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. Então, meditemos um pouco sobre a importância desses detalhes que Emmanuel diz. Do mesmo modo que quando encarnamos na Terra, encontramos lares, escolas, instituições, sociedade constituída. Quando saímos da Terra e adentramos no mundo espiritual, encontramos a mesma coisa. Porque a vida continua, a evolução e o progresso continuam. E no mundo espiritual, como diz o título de uma das obras de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, a evolução continua. Mas isso não deveria nos causar muita surpresa,
Porque Jesus mesmo houvera dito no Evangelho de Mateus, o Pai, Deus, até hoje trabalha, e o seu Filho também, chamando-nos a atenção para a essência da imortalidade da vida, do Espírito. Ora, se Deus e Jesus trabalham ininterruptamente, o que é que a criatura humana espera? Morrer fisicamente para ir descansar? Sabe-se por quanto tempo? Quando Jesus já chamava a atenção dos seus discípulos dizendo isso. Então, essa vida espiritual que a doutrina espírita deixa claro para nós que encontraremos a continuação natural daquilo que ocorre na Terra. E com um objetivo, o progresso infinito. Ora, em relação a essa questão de ter ou não ter vida depois da morte, o apóstolo Paulo, também na carta aos Coríntios, nós separamos aqui uma passagem interessante. Ele diz assim, na primeira carta, capítulo 15, versículo 16. Se não há ressurreição de mortos, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo chamava a atenção ao fato que é mais significativo no cristianismo e em todas as religiões. A essência de todas as religiões constituídas como padrões na humanidade, cristianismo, hinduísmo, budismo, brahmismo, a essência de todas essas religiões, sabe qual é? A imortalidade da alma. Tirou a imortalidade da alma, tiraria a base de todas essas religiões. E aí Paulo, chamando aos irmãos daquela época de Coríntios, diz, ora, se não tem vida depois da morte, nos entreguemos aos prazeres da carne, comamos e bebamos. Se não houver ressurreição, nossa pregação é vã. Ele usa essa expressão também. Porque a essência da própria vida de Paulo e do que ele ensinava era a certeza absoluta da imortalidade da alma. Isso não poderia ter qualquer nível de dúvidas. Mas agora, com a revelação espírita, com as manifestações do intercâmbio mediúnico, de forma cada vez mais ostensiva em toda a humanidade, a prova irrefutável da individualidade do espírito depois da morte física passou a ser algo rotineiro nas reuniões mediúnicas nas instituições espíritas. Mas, nesse aspecto também, nós não poderíamos deixar de nos referir à reunião mediúnica aberta por Jesus, para, de uma vez por todas, deixar bem claro que a partir dele, do Cristo, a comunicação com os mortos não só estava autorizada, mas estava
exemplificada, Jesus chama Pedro, Tiago e João, os 3 discípulos mais próximos do Mestre. E vai com eles ao alto do Monte Tabor, também chamado Monte da Transfiguração. E naquele momento Jesus se transfigura como uma luz e simultaneamente materializam-se os espíritos de Moisés e de Elias, que conversam com os discípulos, que faz com que os discípulos pleiteiem que aquele momento demore mais, perguntando a Jesus se deveriam estabelecer tendas para que aquele momento de transcendência da imortalidade durasse mais. Ali, a Bíblia, os evangelhos de Mateus, de Lucas, de Marcos, de João, vão deixar para nós bem claro: com Jesus, a comunicação com os mortos tem um caráter sublime, tem um caráter dos mais elevados, porque foi o próprio Cristo que testificou no fenômeno da transfiguração e da materialização de Moisés e Elias. O livro Obreiros da Vida Eterna, que nos referimos há pouco, logo nos primeiros capítulos, também traz o episódio da materialização de um espírito muito elevado, que no livro tem o nome de Asclépios. Asclépios era um espírito que vivia numa dimensão espiritual bem superior à que André Luiz e espíritos associados ao André viviam. No livro é dito a nós que Asclépios fazia parte de uma classe de espíritos que normalmente só reencarnam em períodos não inferiores a 600, 800 anos, séculos, mas que iria ali se materializar no plano espiritual. Aqui a gente começa a ter uma ideia de como a vida ela se estende por diversas camadas de dimensões, de vibrações, aonde o intercâmbio, a interação entre essas dimensões torna-se possível pelo fenômeno da mediunidade. Entre nós encarnados é preciso um médium de efeitos físicos para que o espírito se materialize. Mas no livro Obreiros da Vida Eterna, fala sobre a materialização de Asclépios, para a qual André Luiz e um grupo de espíritos são chamados a participar numa elaboração mental de aspectos externos nos quais possibilitariam Asclépios se materializar. E aí nós vamos percebendo a diversidade, a multiplicidade da existência, em detalhes que hoje já passam a ser alvo de estudos da chamada física quântica, aonde o mundo espiritual recebe outra denominação, espíritos outra denominação, mas que na essência a ciência humana vai cada vez mais ampliando o seu campo de investigação, alcançando a realidade do mundo espiritual. Tem um livro
nos domínios da mediunidade de André Luiz, que logo no prefácio Emmanuel fala sobre isso. Em 1955, Emmanuel já se referia a esse andamento científico, onde cientistas estariam entrando nesse campo de investigação e de constatação da imortalidade da alma. Hoje, na psicologia, pelos trabalhos de terapia de regressão de memória. Hoje, nas pesquisas que cada vez mais se aprofundam, as chamadas EQMs, experiências de quase-morte. Hoje, cada vez mais, nas experiências oníricas, que qualquer um de nós pode ter, já teve e vai ter. Quando dormirmos fisicamente e nos desdobramos do corpo e interagimos com parentes, com amigos, desencarnados, no nível alterado de consciência, aonde a gente se depara com alguém que já faleceu e a gente tem a consciência de que ele faz parte de outra realidade e pergunta a ele: e aí, como você está? O que é que tem acontecido? Você tem conhecimento do que acontece aqui na Terra? Isso tem sido experiências inúmeras e que cada vez mais se intensificam. As experiências oníricas de desdobramento pelo sono físico, que muitas delas, quando acordamos, ainda guardamos certa lembrança. Eu estive com fulano, e aí a gente tenta resgatar o que houve. O que houve ali foi uma prova da imortalidade da alma, da individualidade do espírito, que continua mesmo após o túmulo. Então, concluindo a nossa exposição, queremos nos referir no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nessa parte sobre a vida futura, apenas uma frase aqui de referência. Com o Espiritismo, a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese. É uma realidade material demonstrada pelos fatos. Então, é isso que nós recebemos no Espiritismo. O mergulho na realidade do mundo espiritual, pelo uso da razão, pela constatação, como citei há pouco, nem que seja através de desdobramentos ao dormirmos, mas também nas casas espíritas pelos trabalhos mediúnicos. Em inúmeras situações no nosso dia a dia, aonde recebemos diante de um problema que não encontrávamos solução, aquela inspiração, aquela ideia, e a gente diz: como é que eu não pensei nisso antes? E ali a gente recolheu do mundo espiritual a solução de um problema que antes não tínhamos encontrado. Então, meus amigos, mergulhemos no conhecimento dessa doutrina, nos fatos que estão ligados à imortalidade da alma, a termos uma experiência de vida que seja para nós vida de plenitude, como Jesus já houvera prometido no seu Evangelho.
Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis repouso para as vossas almas. Encontraremos na doutrina espírita instrumentos para superarmos ansiedades, depressões, desequilíbrios emocionais e estaremos cada vez mais nos tornando canais dos espíritos benfeitores na vivência do bem. Que Jesus e os nossos amigos espirituais estejam com cada um de nós nos acompanhando de retorno aos nossos lares com muita paz.